Hi, Beds, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre crenças, né? Crenças hereditárias e, assim como crenças são pensamentos. Ok? Vamos lá. Eu tirei essa ideia do livro que eu tô lendo atualmente, que é Encontre a Sua Verdade, de Osho. Esse livro aqui, gente, ele é simplesmente maravilhoso. Eu já tava querendo ler os livros de Osho há um tempo, né? Eu até tenho um livro dele no meu Kindle, só que a gente descobriu uma biblioteca, e aí a gente foi lá, e aí eu peguei esse livro aqui pra ler. Eu peguei outro também, e tem outro livro dele lá, que depois com certeza eu vou estar lendo, e a gente vai conversar muito sobre isso, porque qualquer coisa que tem a ver com meditação, espiritualidade, suposição, manifestação, eu tô lendo. Tem eu no meio, só falta lá, tá meu nome no meio, porque eu amo esses assuntos. Então a gente vai conversar sobre isso. Eu tirei esse tema desse livro. Eu ia até falar sobre buscar, parar de buscar, que também é um tema que tem no livro. E eu pretendo conversar sobre isso com vocês. Mas hoje a gente vai falar realmente sobre crenças que são pensamentos, que é no capítulo atual que eu tô no livro. Vamos lá. Eu coloquei o microfone aqui, olha só, no manualzinho do meu tarô. Tem até a carta do louco aqui, pra ver só nas imagens do vídeo, porque no tarô o louco quer dizer recomeços, ok? Bom, antes de tudo, deixa o like, se inscreve, minhas redes sociais vão estar aí na tela e vamos para o vídeo, né? Isso quer dizer, em questão de religião, de Deus e Deus, não é necessariamente isso. Mas em qual Deus você acredita é uma das suas crenças na vida. Mas crença é tudo que você acredita. Qualquer crença em questão na vida. Eu acredito que se eu tomar chá, meu cabelo cresce rápido. É uma crença. Eu acredito em Deus. É uma crença. Então tudo realmente é uma crença. É por isso que eu acredito que não exista realmente uma pessoa ateu. Porque ateu é quem não acredita em absolutamente nada. E a gente sempre tá acreditando em alguma coisa. Mesmo que você não acredite em algo espiritual, você acredita na vida. Porque você acredita que depois que você morre não acontece nada. Isso é uma crença também. Então, pra mim, não existe realmente ateu. Mas, enfim, aí é outra opinião minha. Vamos lá. Crenças hereditárias. Vou começar explicando o que são crenças hereditárias. Crenças hereditárias, gente, são crenças que são passadas pra gente. Isso envolve todo o assunto que a gente vai conversar hoje. Crenças hereditárias são crenças que a gente herda, normalmente de pai e mãe. E são coisas assim. Aí o que a gente quer falar também? O que esse assunto crenças hereditárias tem a ver com crenças são pensamentos emprestados? Porque toda crença é um pensamento. O que você acredita é uma forma de você pensar. A gente cresce pra isso. Já viram aquela frase que diz, eu não vou saber quem foi o autor dessa frase, mas é que o homem é um papel branco e é escrito pela sociedade. Eu acredito que essa frase faça muito sentido, mas às vezes não, porque às vezes muita pessoa também, né? Então, assim, eu vou começar falando, assim, por um exemplo meu mesmo, tá? Quando eu era criança, eu cresci dentro da igreja, né? Então eu cresci em família religiosa, acreditando sempre em Deus. Então, quando eu era criança, eu não tinha muito conhecimento das coisas. Eu acreditava que tudo que era, assim, contra a igreja, tipo candomblé, era uma coisa, assim, horrível. Uma coisa assim, demoníaca demais, sabe? Eu não tinha conhecimento, não tinha o respeito, eu tinha preconceito contra qualquer outra religião que não fosse o cristianismo. Porque eu cresci nesse tipo de crença, nesse tipo de família. Então, eu não tinha o meu pensamento por mim mesma, eu não pensava por mim. E quando você não pensa por você, você tá pensando nas crenças dos outros. Você está se tornando outra pessoa. Porque você não tá pensando por si mesmo. Você não tá pensando por quem você é, você tá pensando porque alguém te falou aquilo. E aí, eu pensava isso. Só que quando eu cresci, conforme eu cresci, eu fui estudando sobre as coisas, eu fui tendo meu próprio pensamento, eu fui estudando sobre outras questões, sabe? E aí eu fui vendo que não era exatamente isso que eu cresci vendo. Então, eu peguei as crenças dos meus pais, da minha família, e segui pra minha vida sem mesmo antes ter conhecimento, porque era algo que eu cresci vendo. Foi a crença que me ensinaram. E simplesmente era isso que eu acreditava até eu começar a pensar por mim mesmo. Você não vai encontrar a verdade, não vai se encontrar nunca enquanto você estiver vivendo nas crenças dos outros, ou vivendo a partir do que os outros falam pra você. Gente, vocês têm que entender o que vocês acreditam. Quais realmente são suas crenças quando ninguém tá te falando do que você deve acreditar? É uma pergunta que você deve se fazer assim. Nenhum pensamento é original. Nenhum pensamento é original. Tudo o que a gente pensa, isso é uma coisa que eu também tirei do livro, gente, porque tem uma parte que eu acho que fala assim, que a gente não... Ele fala sobre a questão da lógica, que a gente não consegue imaginar direito, não consegue assim pensar em um cavalo voador. Só que um cavalo voador dourado. Você consegue pensar nisso, só que não tem lógica. Mas é uma crença que pode vir, sabe por quê? Porque são crenças ligadas a outras. O que ele quer dizer com isso? Que nada mais é original. Hoje em dia, tudo que tem no mundo é cópia. E tipo assim, aí você pode dizer, mas eu tive uma ideia original. Gente, aí 2 dias depois, alguém vai ter a mesma ideia e fica rico, soltando a ideia no mundo. Porque você teve a ideia, né? Você diz, essa ideia foi minha, como assim? Eu não lancei no mundo.
mas outra pessoa foi lá na sua frente e lançou. Também tem uma teoria sobre isso, de que todo mundo é coligado, sabe? Todo mundo é telepata um dos outros. Mas aí é coisa pra outro vídeo. Ok? Então, nenhum pensamento original hoje em dia. Então, é por isso que é importante você ter suas próprias crenças. Tudo bem, você tem inspirações, tudo bem você acreditar em coisas específicas, porque é assim que o ser humano cresce. A gente cresce realmente dentro de um padrão. As pessoas nos colocam dentro de padrões o tempo todo. Padrão de beleza, padrão de religião. Você não pode acreditar em tal coisa, você não pode seguir tal coisa, você não pode usar tal coisa. A gente cresce realmente nesse padrão. Até falei sobre essa questão no meu vídeo anterior, que tá aí no meu canal, né? Seguir e imitar tudo dos outros te afasta de si mesmo. Vou ler aqui pra vocês que eu escrevi. As pessoas têm medo do desconhecido. E aqui, eu vou até falar questão disso aqui, porque a gente tem muito medo do desconhecido. Realmente, a gente cresce em crenças, e aí quando a gente fica adulto, quando a gente fica adolescente, quando a gente cria o nosso próprio juízo, assim, né, a nossa própria personalidade, a gente tem medo de acreditar em outras coisas, porque a gente cresceu em um costume. A gente cresceu em crenças, né, idealizadas, que são pra gente seguir, e a gente tem medo de seguir outra porque a gente sabe que a gente vai ser julgado, principalmente quando a gente cresce em família julgadora, entre amigos julgadores. E assim, gente, isso é horrível essa sensação, tá? Mas hoje em dia minha família não me julga tanto, minha família me aceita. E eu acho isso muito legal. Eu sei que muitas pessoas não têm esse privilégio e eu sinto muito mesmo por isso, tá? Mas saiba que mesmo a sua família não te apoiando, você pode ser o que você quiser, acreditar no que você quiser. O meu apoio você tem. Eu já sempre tive essa teoria. Antes mesmo de estudar sobre espiritualidade, eu já tinha esse negócio do desconhecido. E pra quem não sabe, que ninguém deve saber, né? Mas eu tenho depressão. E uma forma que eu encontrei muito tempo atrás de lidar com a minha depressão, com os meus sentimentos muito intensos, era escrever cartas. Pra quem você escrevia cartas? Não sei. Eu simplesmente escrevia sobre os meus sentimentos. Eram tipo cartas. Eram mais cartas tipo pra mim mesma, sabe? Só pra colocar pra fora, pra pegar aquele sentimento e jogar pra ele pra longe de mim. A folha de papel é o problema dela, né? Não é mais eu. E aí, tem uma carta minha, gente, que fala sobre isso, de questão de tempo. Fala sobre que o ser humano tem muito medo do desconhecido. Tem mais medo do desconhecido do que realmente. Por exemplo, você tem um amigo e seu amigo morre. Seu amigo morre e você fica triste. Você fica muito triste. Você fica com medo de como vai ser sua vida sem ele. Mas você não fica, assim, com tanto medo só por conta da saudade. Porque a saudade faz parte da gente. Mas você fica com medo ainda da mudança, do desconhecido que vai ser agora sem seu amigo. Quem vai sair com você pra aquele lugar que você sempre saiu? Quem vai rir com você? Pra quem você vai mandar mensagem agora quando você acordar, se você não tem mais esse amigo? A sua rotina muda. Você descobre algo novo, uma rotina nova. E o ser humano tem medo do desconhecido. Isso é muito real. O ser humano tem medo do desconhecido, porque a gente tá sempre acostumado na nossa zona de conforto. E aí, o que isso tem a ver com crenças? Com crenças são pensamentos, porque nada é original, gente. Nada é original. Nada. Tudo que a gente pensa hoje em dia, tudo que a gente tá fazendo hoje em dia, já foi criado por outra pessoa. A gente cresceu em um mundo, hoje em dia ninguém é mais original, o povo só tá repetindo o que eles verem, o que eles acham padrão, eles repetem. E isso acaba com o brilho, acaba com sua essência, acaba com a minha, com a de todo mundo, porque todo mundo tá acostumado a seguir o mesmo padrão, a mesma coisa. Isso não faz nem um pouco de sentido, gente. Você tem que ter suas próprias crenças. Tipo, você vai ficar acreditando em uma coisa, que vai fingir que tá acreditando, né, em uma coisa só porque você cresceu acreditando naquilo, porque você tá com medo de expressar a sua real opinião sobre tal coisa. Gente, isso são pensamentos emprestados. Tudo que você acha que acredita agora é emprestado de alguém que você cresceu na sua vida. Você viu isso em algum lugar e aí cresceu. Principalmente quando a gente é criança, que a gente absorve tudo. A maioria das vezes a gente cresce nisso. E quando a gente vai virando adulto, quando a gente vai entrando na adolescência, quando a gente vai criando mais consciência, você começa a pensar por si mesmo. E você tem medo disso porque é desconhecido pra você. O desconhecido é assustador. Porque é muito bom estar na zona de conforto, não é? É maravilhoso. Maravilhoso se sentir confortável porque você não vai ter uma mudança. Então você não vai ter medo, você não vai ter desafios na vida. Mas é muito importante você saber quem você é. E um dos começos é saber quais são realmente suas crenças. São hereditárias? Ou são realmente suas, originais? Aquele pensamento é realmente seu original? Pense sobre isso, ok? O recadinho foi esse mesmo. A gente falou de mais coisas além do que crenças, né? Mas todas elas se complementam e tem a ver com crenças também, ok? Um beijo.